Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as ondas de de Broglie. Em 1924, Einstein revolucionou a física ao fazer a diminuição entre a distância sobre o que é onda e o que é partícula. Ou seja, ele falou que a luz também era composta por pacotes de matéria que foram denominados fótons. Ao refletir sobre isso, o físico francês Louis Victor de Broglie ele pensou que a natureza deveria ter uma simetria. Se uma onda luminosa poderia se comportar como uma partícula também poderia se comportar como uma onda luminosa. Ou seja, existiriam as ondas de matéria. Sem nenhuma evidência experimental, somente se baseando na equação de Einstein, ele demonstrou que uma partícula de massa m com velocidade v deveria ter um comprimento de onda associado pela fórmula h sobre mv. Esse comprimento de onda é denominado comprimento de onda de de Broglie. E o que significa associar um comprimento de onda a uma matéria? Quer dizer que tanto um elétron quanto uma bola de futebol, até mesmo um planeta, possuem um comprimento de onda associado? Se eles possuírem um comprimento de onda associado, todos eles satisfazem o princípio da superposição e, além disso, eles sofrem difração e interferência como as ondas comuns. Nós vimos na aula anterior a experiência de Young, que era uma experiência passando a luz por uma fenda dupla. Nós produzíamos um padrão de interferência, como mostrado em verde no anteparo. Mas se nós fizéssemos isso para um elétron, nós observaríamos apenas duas franjas claras, que seriam por onde os elétrons atravessariam as duas fendas. Só que ao fazer essa experiência, nós descobrimos o mesmo padrão de interferência que acontece na luz. Isso quer dizer que mesmo que nós passamos um elétron de cada vez pela fenda, eles de alguma forma devem sofrer alguma interferência consigo mesmo, gerando esses padrões de interferência. Na década de 80, foram feitas experiências com difração e interferência para átomos e moléculas, que são objetos muito maiores do que os elétrons. E da mesma forma que os elétrons, descobriu-se que os átomos e as moléculas também tinham um padrão de interferência de fenda dupla idêntico ao da luz. De Broglie, ele concebia uma onda de matéria como se fosse uma onda progressiva. Vamos supor agora que uma partícula da matéria fosse confinada numa pequena região do espaço e não pudesse deixar essa região. Como se manifestariam as propriedades ondulatórias dessa matéria? Esse problema é conhecido como problema da caixa. Nós temos uma partícula de massa m e velocidade v, vamos supor que seja um elétron, e ele está confinado dentro dessa caixa unidimensional de comprimento L. E a largura dessa caixa não é relevante para a gente agora. Bom, se nós tivéssemos uma onda normal e ela se refletisse nos dois extremos fixos, ela geraria uma onda estacionária, por exemplo, desse tipo aqui. E nós sabemos que cada pedaço nós temos uma metade do comprimento de onda. E n vezes essa metade do comprimento de onda daria o comprimento total da caixa, que é L. Ou seja, um comprimento de onda ele poderia ser dado pela fórmula L sobre 2N. Se a partícula confinada ela apresenta propriedades ondulatórias, então ela deve satisfazer a equação do comprimento de onda de de Broglie, que é lambda igual a h sobre mv. Se nós igualarmos essas duas equações, que é o comprimento de onda L sobre 2N, e a equação de Broglie, que é h sobre mv, nós temos que a velocidade ela é dada por n vezes h sobre 2Lm. E esse número n ele tem que ser um número inteiro. Isso quer dizer que a partícula dentro da caixa ela não pode se deslocar com qualquer velocidade. Ela pode ter somente os valores de velocidade dado por essa equação. E esses valores estão associados ao comprimento de onda de de Broglie
que são gerados como uma onda estacionária dentro da caixa. Da mesma forma que a velocidade ela está sendo quantizada, a energia puramente cinética da partícula também pode ser quantizada. Como a energia cinética é dada por 1/2 de mv ao quadrado, a energia cinética ela seria dada por m ao quadrado vezes h ao quadrado sobre 8L ao quadrado m ao quadrado. Esse valor h ao quadrado sobre 8L2m2 nós vamos chamar de E1, que seria o primeiro estado de energia cinética da partícula. Então, nós podemos escrever a energia de uma partícula como um número inteiro ao quadrado dessa energia inicial. Essa hipótese sobre o comportamento ondulatório da matéria nos leva à conclusão de que a energia de uma partícula confinada, ela também é quantizada. Ou seja, de novo, ela não pode assumir quaisquer valores. Ela só pode ter os valores dados por essa fórmula aqui. Esses valores possíveis para a energia da partícula são denominados níveis de energia. E N é o número inteiro que denomina o número quântico. Essa quantidade de números quânticos, eles são encontrados nos antinodos das ondas estacionárias. Ou seja, aqui nós temos os nodos das ondas estacionárias. E seriam as cristas, nós teríamos os antinodos. Para essa onda, por exemplo, nós teríamos 3 antinodos, ou seja, o N seria igual a 3. E esse valor E1, ele é o quanto fundamental de energia de uma partícula confinada numa caixa unidimensional. Nós podemos fazer uma analogia com a frequência fundamental de uma onda estacionária na corda. Nós vimos agora que confinar uma partícula dentro de uma caixa gera uma onda estacionária. E uma onda estacionária possui apenas comprimentos de ondas discretos, ou seja, só apresenta determinados valores de comprimentos de onda. Ou seja, a partícula confinada ela pode assumir somente níveis de energia discretos. Ou seja, o próprio confinamento da partícula nos leva a crer que a sua energia ela é quantizada. A grosso modo, a partícula presa numa caixa ela poderia constituir um modelo para o átomo. Tudo bem que é uma forma bem simples de determinar o elétron confinado em alguma região, e essa nossa região seria o átomo. Mas, da mesma forma, o elétron no átomo ele provavelmente deve possuir energias que são quantizadas. Percebam como as duas teorias, a de Einstein e de Broglie, elas são bem intrigantes. Nós descobrimos que os fótons de luz visível ou até ultravioleta possuem energias de alguns eletronvolts. E nós sabemos que os átomos emitem comprimentos de ondas discretos no visível e no ultravioleta. E, de acordo com a equação da energia, a diferença entre um nível e outro de energia não devem ser de alguns eletronvolts. Pode haver alguma relação direta entre esses fenômenos. Ou seja, a emissão de energia ou absorção deve estar diretamente ligada aos níveis energéticos dos elétrons no átomo. Nós vamos ver isso na próxima aula. Até a próxima.